Dia. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Janaína Garretti, profissional de RH aqui na cidade de Ribeirão Preto. E a gente vai falar hoje sobre a inclusão das pessoas na vida profissional, pegando um pouco o gancho do Setembro Verde. A Janaína ela tem experiência pessoal e profissional nessa questão, nesse tema, e ela vai abrir um pouco hoje o nosso olhar de sociedade, de profissional mesmo, com relação à inclusão das pessoas no trabalho, né? Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer compartilhar a experiência que eu tenho e de poder ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais sobre o assunto. Janaína, para a gente começar, assim, a gente até estava conversando antes, você falou que ontem foi o dia da inclusão, Da luta exatamente? das pessoas com deficiência. E então, para já começar, você quer falar um pouco a respeito disso, né? Como que hoje se comporta a sociedade? Como que você enxerga isso? E como que a gente pode, nas nossas atitudes do dia a dia, né, começar a se movimentar a favor das pessoas que tenham mais dificuldade, né? Até eu gostaria que você me ensinasse assim, os termos, né? Às vezes eu vejo também que as pessoas, a gente por desconhecer, a gente fica sem ação e não sabe exatamente como tem que falar para não magoar a pessoa, enfim. Eu queria que você nos colocasse um pouco nesse contexto social aí. Então, tá bom. Hoje o termo correto de utilizar é o termo de pessoa com deficiência. Já tiveram vários outros termos que foram utilizados no passado, mas hoje é o termo que é correto de falar e que a gente sente que as pessoas têm realmente a dificuldade de usar, fica com receio, mas é muito tranquilo e é o que é correto de falar hoje. E as pessoas com deficiência, elas estão cada vez mais buscando se especializar, elas estão procurando cada vez mais se desenvolver e fazer parte do dia a dia. É interessante porque quando a gente, às vezes, pegando até o gancho que você falou da luta das pessoas com deficiência, a gente espera que um dia a gente não precise ter mais esse dia. Que seja um dia, às vezes, de comemorar tudo que a gente conquistou, o espaço, porque só sabe a dificuldade de se inserir, às vezes, no mercado de trabalho, de ser inserido na escola, para os mais novos também, só sabe quem passa por isso. Como você comentou, eu tenho experiência pessoal com isso e eu nunca pensei que às vezes seria difícil você matricular um filho numa escola. E tem escolas que rejeitam a matrícula de filhos, porque elas dizem que não tem condições, não tem suporte para poder fazer as adaptações necessárias. E também uma questão é que, às vezes, as empresas e escolas pensam que tem que fazer muitas adaptações para poder inserir as pessoas no contexto. E a gente acha muitas coisas sem perguntar para as pessoas. Então, eu sempre falo para as pessoas que convivem comigo que a primeira coisa que eu faço hoje quando eu tenho contato com uma criança com deficiência, ou um jovem, um adulto, é de dar a oportunidade dele, às vezes, iniciar o diálogo, dele, às vezes, trazer alguma necessidade que ele veja. Porque a gente pressupõe as coisas. Se a pessoa não tem um membro da mão, então ela não consegue fazer tudo que eu faço. A pessoa é surda. Ela desenvolveu, às vezes, a habilidade de ler lábios. Às vezes, a surdez dela não é completa. Ele tem uma deficiência intelectual, ele não está entendendo o que eu falo só porque ele não verbaliza como uma pessoa sem deficiência verbalizaria. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é: seja natural. Não pense na deficiência, pense na pessoa. Eu estou falando com a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Se a Simone me sinalizar alguma coisa, se a Simone precisar de alguma ajuda, ela vai trazer. Eu não preciso o tempo todo estar oferecendo ajuda.
Então, por exemplo, eu fiz processo seletivo esses tempos com uma pessoa que tinha deficiência visual. E aí, uma coisa que eu acho importante, dependendo do contexto que ele vai ser inserido, a gente precisa entender até aonde vai aquela limitação. Mas vamos conversando com ela, em algum momento isso vai aparecer. Então, eu disse, bom dia, fulano, tal, 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 você pode preencher a ficha para mim? Ele disse, posso. E aí ele foi preenchendo. Preencheu, ele demorou um pouquinho mais de tempo. Depois ele chegou, eu disse assim, agora a gente tem uma outra etapa. Ele disse assim, Janaína, posso te pedir uma coisa? Eu disse, claro. Ele disse assim, você poderia, ao invés de fazer escrita, fazer verbal? Porque se você fizer verbal, nós vamos conseguir fazer mais rápido e eu consigo te responder tranquilamente. Eu disse, claro. Então, eu acho que fazendo nesse formato, a pessoa se sente mais respeitada. Eu não fiquei o tempo todo, às vezes, trazendo a deficiência dela. Ela foi me mostrando, talvez, as limitações dela. O processo foi um pouquinho mais longo? Sim. E aí, uma coisa que as pessoas com deficiência falam muito é, quando a gente fala em igualdade, a gente não fala de fazer igual, é de ter os mesmos direitos, é de ter as mesmas oportunidades. É claro que para as pessoas que têm, às vezes, uma deficiência física ou alguma outra deficiência, precisa de algumas adaptações. Mas quando a gente fala em igualdade, não é igualdade de ser tratado igual, é de ter oportunidades iguais. Então, foi interessante isso porque a gente fez um processo num tempo diferente, um momento diferente, com cuidado de respeitar aquela pessoa, o respeito do ser humano. A nossa luta é pelo respeito e pela oportunidade. E aí até você comentou que ontem foi o dia da luta das pessoas com deficiência, e você não vê isso na mídia. A mídia não fala sobre isso. E existe a lei de cotas, existem várias tentativas, mas para mim, inserida nesse meio, a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, a gente precisa mostrar para as pessoas esse novo olhar. E aí, às vezes, a gente faz até uma pergunta dura, que, às vezes, alguns corações são tocados, sabe? Algumas pessoas, como o meu filho, eles nascem com deficiência. Ele tem síndrome de Down e é uma condição genética que ele nasceu com a síndrome de Down. Então, é algo que ele vai viver pela vida toda dele. Ele não sabe como é ser diferente em relação a isso. Mas, assim, eu posso sofrer um acidente, eu posso tornar-me uma pessoa com deficiência. Então, a gente até pergunta, se fosse você gostaria de ser tratado dessa forma? É verdade. Hã? Até arrepiei agora, é verdade. Então, assim, o mercado de trabalho, você vê que as empresas estão adaptando os banheiros, estão adaptando os corredores, estão adaptando as estruturas, isso requer um investimento, a gente sabe disso, só que existem algumas empresas hoje em dia, que talvez as empresas não conheçam, que elas têm uma proposta de trabalho que é bastante interessante. Por exemplo, eu não sabia como lidar com as pessoas com deficiência tão bem como hoje eu sei, vivendo essa experiência mais próxima. Mas, da mesma forma que existem treinamentos, plataformas hoje em dia para poder melhorar coisas na empresa, existem empresas que te preparam para receber as pessoas com deficiência. Elas preparam gestores, elas preparam o que eles chamam de padrinhos, eles preparam o ambiente, porque é uma mudança cultural. O mundo corporativo, ele é um mundo que exige muito, exige pressa, exige velocidade nas coisas. Só que se tem essas pessoas chaves, como os padrinhos, se os gerentes e responsáveis, líderes, estão mais preparados, a multiplicação dessa cultura vai acontecendo. Então, eu acho que eu respondi até... Eu ia até te fazer outra pergunta, que era justamente isso, né? Você falou muito bem essa questão. Antes da gente levar para a vida profissional, a gente tem que saber no pessoal, né? A sociedade como que é isso, entender
ter esse respeito, né? Dar o mesmo espaço para todo mundo e cada um vai no seu tempo, né? Sim. E aí você acabou, foi muito bem colocado isso, e aí você complementou justamente com a pergunta que eu ia fazer dentro das empresas, né? Uhum. Isso que esse cenário que você colocou é muito real. Primeiro a gente entende como pessoa, e aí a gente começa a dar as ferramentas no mundo corporativo para como se tratar. E, Janaína, eu vejo assim também que não só, claro, é importante você ter esse programa, você ter o padrinho, mas a gente também, como empresa, ensinar as pessoas a tratarem esses colegas de trabalho, né, com essa igualdade, a empresa ser essa referência, né, Sim. porque é um processo de cultura, de transformação. E eu acho que nesse início, eu não sei, eu gostaria até de saber o seu ponto de vista, mas eu vejo que a gente, os líderes, né, eles têm que estar junto da equipe para, olha, todo mundo igual, é assim, a gente tem que dar oportunidade de falar, que é isso que você falou, né? Colocar situações para que eles também se sintam à vontade com essas pessoas com deficiência, né? Uhum. E aí eu queria saber assim, se o que você acha, você concorda, né? Assim, porque eu vejo que a gente tem mesmo dificuldade, isso é real, né? Eu às vezes me pego também em situação que eu que essa né, da visão mesmo que você falou, né? Você fala assim, você fica pensando, eu falo, será que se eu falar eu vou. Só que você falou uma coisa muito certa. Você perguntou, você deu espaço? Não, não adianta você ficar adivinhando, né? Sim, o maior erro é você achar por ele, porque a gente às vezes esquece que ele já vive há um tempo com essa situação, com essa adaptação, com essa limitação. E aí, para a gente que é novo, não é para ele. E o líder, e aí vai muito, eu acho, de cultura da empresa, quais são as metas, qual é a forma de acolher as pessoas, porque aí cada empresa também, eu acho que tem a sua particularidade. Mas, às vezes, a gente fala tanto de desempenho dentro das empresas e todo colaborador tem suas limitações, sejam elas limitações técnicas, sejam limitações comportamentais. É porque uma coisa até que eu tinha guardado até para a gente falar é que as pessoas com deficiência ela vem com rótulo. Então, ela vem com, ela não tem um membro, ela é auditiva, ela não enxerga. A Simone e a Janaína vêm sem rótulo, então as pessoas vão descobrindo que elas não sabem fazer tão bem com o tempo. Então, eu vejo isso até com o meu filho. Ele tem um rótulo que ele tem síndrome de Down. Então, antes dele ser o Arthur Garrett, ele é o Arthur que tem síndrome de Down. Então, eu acho que é esse olhar que precisa mudar. Então, assim, a Simone é muito boa em fazer planilha. Aí, a Mariazinha, que tem uma deficiência, nossa, ela recebe as pessoas como ninguém. A gente, como qualquer pessoa de RH e qualquer líder, você tem que se apegar ao que a pessoa faz de bom e ir ajustando as questões. E assim, Simone, uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente tem falado muito no mundo das pessoas com deficiência atualmente, tem um termo que eu até indico que as pessoas pesquisem a respeito, tem livros a respeito, é sobre o capacitismo. E aí eu acho que o capacitismo, eles são as crenças que as pessoas têm das pessoas com deficiência. Então, até ditos populares a gente usa e não pensa que talvez aquela pessoa que tem uma deficiência, qual é o impacto dela ouvir isso? Sim. Então, são tantas coisas para se preparar que talvez o que eu sugeriria, tem um líder que tem deficiência, ele vai receber uma pessoa com deficiência auditiva. Será que ele não tem que conversar com o RH e dizer assim, ó, o que você tem para me compartilhar? Vamos ligar na Associação dos Surdos. Então, existem meios, o que eu disse, existem empresas que fazem isso, mas às vezes eu não tenho o investimento para fazer naquele momento. Será que eu não posso pedir para a Associação dos Surdos me dar algumas sugestões? Não coloque ele num ambiente muito barulhento, porque apesar do deficiente auditivo ele não escutar,
o organismo dele se incomoda com alguns ruídos. Então, alguns barulhos para ele chegam, o timbre chega diferente. A pessoa que tem deficiência visual, a luminosidade pode atrapalhar também. Então, tem uma série de coisas que você precisa pensar. E a questão comportamental, Simone, é uma coisa que eu já ouvi muito, e assim, ai, dói de ouvir. É estereotipar que as pessoas com deficiência têm comportamentos, são pessoas problemáticas, são pessoas difíceis, são pessoas que têm, geralmente, problemas de comportamento. Isso aí é um rótulo que eles carregam. Pode ser que alguns tenham, pode, a vida foi muito dura com eles. Eles já passaram eles já receberam muitos nãos, eles já passaram muitas dificuldades. E às vezes a gente vai precisar acolher aquela pessoa e às vezes tentar para ver se dá certo. E isso é difícil no mundo corporativo, sabe? Eu vou tentar, eu vou ter custo, eu vou ter às vezes desgaste com a equipe, mas é parte do processo. Elas são seres humanos como nós e a gente precisa abrir esse espaço. A gente precisa dar vez para eles. E questões comportamentais que eu falo, tem muitas pessoas que passam anos e anos sobrevivendo de auxílios, porque, dependendo de algumas deficiências, a pessoa consegue até se aposentar. E aí elas são julgadas, nossa, mas fulano com 15 anos se aposentou? Gente, você sabe se a família dele tinha recursos para dar ele de comer, para às vezes pagar alguma terapia. Então, esse pré-julgamento também é muito complicado, sabe, Simone? Sim. Janaína, você citou assim que tem coisas, é claro, tem coisas que têm investimento e tem coisas, atitudes que a gente pode fazer dentro da empresa que não precisam desse investimento, né? Você pode citar alguns exemplos assim que você lembre, coisas que acontecem com você no dia a dia, né, no seu trabalho que são atitudes diferentes que você faz que dá essa importância, né, para outra pessoa, que dá essa abertura e que a gente possa ter como exemplo para também exercitar dentro, da nossa empresa? Para grande parte, eu acho que para um número importante de deficiências, existem sempre os grupos de apoio. Então, Tá. de grupos de síndrome de Down, tem alguns aqui em Ribeirão Preto, tem vários grupos que trabalham com pessoas com autismo, e esses grupos, eles fazem, às vezes, grupo de estudos, eles participam de congressos. Então, eu acho que as pessoas que talvez façam, por exemplo, recrutamento e seleção, ou trabalhem na área de desenvolvimento das empresas, não sei o quanto elas já procuraram um grupo desse para trocar uma ideia. Eu tenho acompanhado no LinkedIn algumas pessoas com deficiência também, e tem uma menina, ela é jovem, ela deve ter uns 20 anos, e aí ela vem relatando que ela tem autismo e ela tem algumas crises, às vezes tem barulhos, e aí ela diz que entra em choque, e aí ela fica, tem algumas reações, e aí ela diz que fica se mexendo, e aí ela sai de órbita. E assim, tanto na empresa que ela estava, como na empresa que ela mudou, ela disse que foi muito acolhida pelos líderes. Então, eles sabem que ela entrou num momento de crise, talvez ela não consiga voltar naquele dia. E aí você pensa, caramba, o líder tem que fazer as entregas, ele tem um colaborador assim, mas ele não tem colaborador que tem dor de dente, ele não tem colaborador que tem, às vezes, labirintite. Então, a gente se apega, às vezes, a essa Ao situação, rótulo, né? ao Ao rótulo. rótulo. Então, exemplo, você tem um colaborador que às vezes tem uma deficiência intelectual, vai ter dificuldade, às vezes, de entender uma coisa talvez um pouco mais complexa. E, assim, a deficiência intelectual, a gente tem esse desafio diário aqui em casa. Então, ele às vezes não vai ensinar, ele não vai aprender no modelo tradicional. E aí você diz, eu vou ter que agora ficar aprendendo outros modelos? Vai, você é do RH, você é o líder, é o seu papel. Você não quer que ele entregue, ele vai entregar, só que você vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Então, uma dica eu acho que seria buscar essas instituições de apoio, porque elas conseguiriam, às vezes, explicar um pouco melhor como é que funciona o processo, e eu acho que elas se sentiriam muito acolhidas, porque eu acho que quase ninguém faz isso.
E, exemplo, estudos cegos, estudos surdos, grupos de autismo, pessoas com deficiência intelectual, elas às vezes até seriam um canal até de troca, ó, tem essa pessoa que está para ser inserida no mercado de trabalho, seria até um local até de desenvolvimento aí dessas pessoas. Das empresas também dizerem, ó, ai, que bacana que vocês têm esse espaço, às vezes eu preciso de um colaborador que vai desenvolver essa atividade, será que a gente não pode uma parceria, vocês com a expertise de vocês e eu com essa demanda, a gente ir conversando, tentar preparar essas pessoas? Então, não existe muito esse caminho. Então, eu acho que seria uma alternativa também. Hoje, dentro da minha realidade, a gente trabalha mais com surdos, e aí a gente tem algumas pessoas que fazem Libras, e aí elas são constantemente, a gente tem pessoas treinadas para ir podendo conversar com elas. Sim. E você estava me falando, né, do mundo corporativo e crianças, né, e assim, é muito difícil você ver, por exemplo, pelo menos assim, eu vi umas 2 vezes só, o teatro infantil, que tenha alguém de Libras para criança, sabe? Então, eu acho que as pessoas com deficiência, elas ensinam muito, né? Para a gente, principalmente a gente que trabalha nessa área de recursos humanos, como cada um é importante, porque eu vejo que até você falou assim, eles são rotulados, né? Muitos acham que eles têm raiva, são nervosos, têm. Só que eu vejo assim muito amor, assim, sabe? Deles, assim. Eu vejo muito envolvimento. Cada um vai ter a sua deficiência, mas alguns assim que eu já acompanhei, eu vi que tem esse gostar real, assim, né? E Eles eu posso, e eu posso te pode, contar o que deve ter por trás disso? ah, Muito amor dos pais e da família, porque às vezes é muito comum, eu escuto isso muito, e assim, eu sei que as pessoas falam de coração, mas isso é rótulo também. Ai, as pessoas com síndrome de Down são tão carinhosas. Nem todas. Aí diz, nossa, mas Arthur beija e abraça todo mundo. Uai, ele recebe beijo e abraço. Faz 5 anos que essa criança recebe esse amor todo. É o jeito dela, ela é assim. Mas eu conheço um monte que é ranzinza, não dá beijo, dá abraço. Ah, ela não como recebe dos todo pais, mundo, né? personalidade. Hã? Como todo mundo, né? Tem gente que é mais ranzinza, tem gente que não é, né? Então é uma coisa também que é o que eu digo, eu acho que as famílias, elas têm um carinho muito grande. E aí elas aprenderam a ser carinhosas. Então, graças a Deus, muitas são. Sim. Nossa, Janaína, um grande aprendizado assim com você. Muito obrigada mesmo. Me tocou assim algumas coisas que você falou, sabe? Você trabalha com gente aí, né, em uma empresa grande. A gente também trabalha com gente, vê tantas pessoas assim. E eu acho que a gente tem que sempre agradecer a vida que a gente tem, né? Porque eu vejo tantas pessoas assim com deficiência, mas pessoas felizes, alto astral, alegre, empenhadas, né? Até quando você falou também uma coisa que eu lembrei, eu vi uma vez uma palestra na internet mesmo, de um moço que ele nasceu já geneticamente sem os braços, né? Tudo pequeno, assim, né? E ele fazia tudo. Ele lavava a louça, ele escovava o dente, tudo sozinho, sabe? Ele era casado, tudo. Então, para a gente ver que todas as pessoas têm, é o que você falou, a gente tem que olhar algo de bom, né? Todo mundo tem, e é isso que a gente tem que exaltar e desenvolver mais, porque isso vai sobrepor o que ela tem de menos efetivo, Dificuldade, vamos falar assim. dificuldade, de limitação. Isso Não para tem, não todo tem como mundo. mudar isso. É, Isso para todo mundo, né? Para é. mim, para o outro, para todo mundo. E foi muito rico, assim, tudo que você falou, né? E uma coisa que ficou para mim é que, antes de tudo, é para nós, na sociedade, para cada um, e aí a gente vai conseguir levar no nosso local de trabalho, né? Com essas ferramentas que a gente pode buscar, mas
é isso, assim, foi muito rico, tudo que você falou. Muito obrigada mesmo, assim. Eu não sei se você Obrigada quer por deixar falar. algum recado, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que eu falei bastante, mas o recado que eu sempre deixo é: se permita, se aproxime. E uma coisa que eu também falo muito, e eu ensino isso para os meus amigos e para todos que convivem comigo: cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala. Então, chega e diz assim: nossa, fulano é diferente, fulano faz assim, fulano faz assado. As palavras têm muito poder. Nossa, mas você não consegue fazer isso? Não, não consigo e tá tudo bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado de rotular, de falar. E como eu falo isso também por conta do meu filho, e diz assim: ah, mas ele fala tudo embaralhado. Ah, mas ele é mais desobediente. Ó, que legal que você aprendeu. Você ensina para ele? Se eu falo isso para uma outra criança, eu não estou ensinando. Ah, ele tem síndrome de Down, né? Você tem que entender. Eu não tô ensinando a ela mais um rótulo, mais uma dificuldade. Eu estou ensinando que ela sabe um pouco mais e que ela pode aprender. Ou que, assim, nossa, ele fala diferente mesmo. Pergunta para ele, diz que você não entendeu. Eu faço isso com ele o tempo inteiro. Filho, não entendi. Você repete. E aí ele vai tentar, às vezes, falando, depois por mímica, depois apontando. A comunicação, ela não é só verbal. Para as pessoas que, às vezes, não conseguem falar, existem alguns cards que a pessoa faz uma comunicação através de card. Tem comunicação, eu assisti uma vez um congresso, o menino, eles comunicavam através do tablet. Então, a gente também precisa pensar em maneiras alternativas de comunicação e de fazer as coisas. Então, a minha dica de ouro é sempre: se permita e cuidado com o que você fala. Você falaria isso para você? Então, é sempre aquela pergunta: se fosse com você. Verdade. Muito obrigada, Obrigada a por você toda pelo essa sua espaço. experiência, por trazer todo esse carinho, né? E que a gente possa absorver, pelo menos um pouco aí do que você falou e principalmente fazer, né? Sim, Fazer para o próximo. Ter essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Até Obrigada. mais. Até.